Eu sigo lá no site o Eco, tem uma grande reportagem publicada aí no dia 17 de agosto, ontem, terça-feira, falando sobre a falta de estatísticas e o drible, informações técnicas, né, que se somam às maiores desregulamentações e influência privada no governo extremista do Jair Bolsonaro, né, como a gente não tem controle nenhum da pesca industrial no país, né, e aí eu vou lá para o texto, a pesca de arrasto, o texto é assinado pelo Alden Burchett, é uma reportagem financiada pela Earth Journalism Network, que é bem interessante, né? Assim, é uma iniciativa para produção de grandes reportagens, e esse texto lá no Eco fala, né, que a pesca de arrasto está descontrolada há décadas no Brasil, e é o que denuncia o próprio Tribunal de Contas da União. A falta de estatística, de fiscalização e de manejo adequados ameaçam a vida marinha e a própria atividade pesqueira no país, né? E ingerências políticas e do setor privado cresceram ao longo desses últimos anos no governo do presidente Jair Bolsonaro. Para o Tribunal de Contas da União, o gerenciamento da pesca no Brasil enfrenta graves problemas de falta de informação, de planejamento e de policiamento. A gestão da pesca está fragilizada e inadequada diante da crítica ausência de informações essenciais, de grave deficiência de planejamento governamental e do danoso uso inadequado das poucas informações disponíveis, além da crítica obsolescência dos sistemas e da inaceitável falta de transparência das reduzidas informações disponíveis e dos processos decisórios. É o que declarou o ministro do TCU, André Luiz de Carvalho, nessa auditoria que foi publicada em julho, solicitada pela Câmara dos Deputados, né, e é semelhante a uma auditoria que foi feita em 2012 pelo mesmo TCU. O Ministério da Agricultura, que está à frente do manejo pesqueiro, da Secretaria de Pesca, né, a Secretaria de Pesca está ligada ao Ministério da Agricultura atualmente, tem até o fim do ano, e aí é um despacho lá do TCU, para reformar a gestão da atividade pesqueira no país, né? E vai ser isso monitorado pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Enquanto isso, o descontrole amplia impactos da pesca de arrasto, reconhecida mundialmente como muito danosa à vida marinha. A técnica usa redes de malha fina puxadas por barcos para raspar o fundo do mar buscando camarões e outros animais. Só que elas capturam tudo por onde passam, né? E aí causa uma destruição enorme nessa vida marinha que está ali associada ao fundo, muitas vezes a pesca incidental ali, né, vem junto nessa pesca de arrasto, eles passam levando tudo. No mundo todo, e aí abro aspas para um artigo que foi publicado na edição de abril da revista Science, na seção Letters, né, no mundo todo o arrasto leva à morte de cerca de 4,2 milhões de toneladas anuais de espécies não alvo, e diminui receitas ao interromper o crescimento de peixes juvenis. O arrasto ameaça os ecossistemas oceânicos em todo o planeta. Esse artigo, né, publicado na Science, foi assinado por pesquisadores brasileiros. Os arrastos aportaram no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, numa política internacional que queria aquecer a economia, combater a fome, então sai pescando tudo. E aí tem uma série de problemas relacionados a isso, né? A própria Oceana, que é uma ONG que trabalha com a gestão pesqueira, que olha muito para essa questão da pesca, fala o quanto problemático a falta de dados sobre a pesca no Brasil, e isso é um grande problema, porque a gente não sabe, né, como que está o estoque pesqueiro, se está diminuindo, quais são as espécies ameaçadas. Só para ter uma ideia, o Brasil é um dos países onde a pesca, em geral, mais ameaça a vida marinha. E aí é um estudo que foi publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences, coloca o Brasil na 26ª posição num ranking que tem 28 países pesqueiros, né, sobre a eficiência da atividade pesqueira nesses países. O Brasil só está na frente da Tailândia e de Mianmar, né, ambos são lá no Sudeste Asiático. A falta de estatísticas produtivas do setor e o desprezo por informações técnicas relevantes emperram o controle das pescarias no Brasil. Desde 2011, o Brasil não sabe o que tira, né, nem quanto retira do mar. E aí, desde então, a falta de recursos e a gestão
elas estão alternando entre diferentes órgãos federais, né? E aí começa a mascarar os números de pesca no país. Só para ter uma ideia, a sardinha, né, que é um peixe muito conhecido, muito consumido na costa brasileira, a captura da sardinha já caiu de 80 mil toneladas para cerca de 15 mil toneladas anuais. Então, para a própria atividade pesqueira, para os próprios pescadores, esse impacto ele é muito danoso. A quantidade, né, o volume de pesca da sardinha já diminuiu drasticamente nesse período. O mesmo acontece com a tainha, que acabou a época da pesca da tainha agora, né, recentemente, no sul do Brasil, tem uma cultura muito ligada à pesca da tainha. Então, é muito difícil, né, se trabalhar com essa questão, sem ter dados para saber, sem ter uma lista de espécies ameaçadas. Então, as estatísticas também ajudavam a definir quanto de vida marinha é ameaçada de extinção, mas aí essa política não a tem protegido. As espécies comerciais que podem sumir do mapa saltaram de 17 para 64, e entre 2004 e 2014. Esses números são da Oceana, né? E aí uma nova lista vermelha deve ser apresentada esse ano pelo governo. A Oceana também aponta que o país desconhece a situação de 110 de 118 estoques pesqueiros comerciais. Então, de 118 espécies de peixes que se pesca comercialmente no Brasil, 110 a gente não tem a menor ideia de como que está o estoque, se está diminuindo, se está aumentando, como que está essa situação. Além disso, a gente tem uma série de outras questões que relacionadas à pesca de arrasto. Por exemplo, né, a gente tem, primeiro, no início de 2019, assim que o presidente Jair Bolsonaro, é sempre bom falar, né, esse delinquente que tá lá em Brasília, ele é o presidente da República, então ele responde por essa nação, ele nomeou para secretário de Pesca o Jorge Seife Júnior, que era empresário do setor pesqueiro, a família dele ainda trabalha na área pesqueira em Santa Catarina, todo o setor privado da pesca festejou, né, quando ele foi nomeado, mas é claro, quem pesquisa, quem trabalha na área, quem conhece, claro que criticou a nomeação do Jorge Seife Júnior, e ele é daqueles papagaios de pirata que está sempre nas lives do presidente, é o que falou que os peixes são inteligentes e conseguem fugir do óleo, desviar do óleo. Eles têm, a família dele ainda trabalha, com a pesca industrial em Santa Catarina, e então ele está lá, ele passou pelo Comitê de Ética da Presidência da República, né? É o que diz o próprio Secretaria de Pesca, dizendo que ele foi nomeado legalmente, que não teria nenhum conflito de interesses. Mas para quem não sabe, justamente em Santa Catarina estão as maiores companhias pesqueiras do país, né? E os barcos vasculham o litoral sul e sudeste, né? Tem 236 barcos de arrasto registrados apenas em Itajaí, no município catarinense, né? Pescadores, tripulantes e processadoras de pescado somam quase 6.400 empregos diretos e indiretos, conforme o Sindicato Regional de Armadores, são os donos de barcos e indústrias. Tem um mapa, né, uma ilustração nessa reportagem mostrando como os barcos pesqueiros de Itajaí rodam todo o litoral sul e sudeste. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum a gente encontrar alguns barcos de pesca que fazem a pesca de arrasto com barcos de Itajaí, né, marcados como barcos de Itajaí, fazendo o arrasto aqui no Rio de Janeiro, e eles estão em toda essa região sul e sudeste do Brasil, fazendo a limpa, né, fazendo uma pesca bem intensa na costa brasileira. Só para ter uma ideia, né, um outro caso bem específico, o Rio Grande do Sul, né, o estado do Rio Grande do Sul, tinha proibido a pesca de arrasto até 22 quilômetros da costa do estado, né, do Rio Grande do Sul. E aí, no final de 2020, o ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro, ele atendeu a um pedido do governo, né, da Secretaria de Pesca, que liberou, com uma liminar, a pesca de arrasto no Rio Grande do Sul. O governo do estado tinha proibido a pesca de arrasto num limite de 22 quilômetros da costa. O STF foi lá com o Cássio Nunes Marques, indicado pelo Jair Bolsonaro, a partir de um pedido do governo federal, liberou a pesca, dizendo que o estado não tinha direito de jurisdicional sobre a área marinha. A área marinha é da União e eles que decidem. Só que isso vai contra uma série de outras leis, né? Na prática, o discurso são diferentes, porque 10 estados já restringem em lei o arrasto, né? Buscando manter e renovar estoques de peixes em outros animais. O Amapá, o Rio de Janeiro, Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará, Pará,
Rio Grande do Sul, São Paulo e Pernambuco já proíbem em nível estadual esse tipo de pesca, a pesca de arrasto. E aí, no Rio Grande do Sul, onde tem o interesse dessa frota catarinense, que tem ligação, lembrem, a família do Jorge Seife Júnior, né, o Jorge Seife pai, tem lá uma série de embarcações que fazem pesca de arrasto, que trabalham com a pesca industrial, que vão para o Rio Grande do Sul. E aí, através de um pedido do governo federal, o ministro do Supremo Tribunal Federal, com uma liminar, libera a pesca de arrasto, contrariando a lei estadual que tinha sido decretada pelo governador do estado, proibindo a pesca de arrasto no estado do Rio Grande do Sul, dizendo que a área marinha é de competência da União legislar e definir as regras ali. Só que isso não acontece em outros 10 estados. Talvez será porque não tem interesse do secretário de pesca e da galera ali de Santa Catarina, nesses outros 10 estados que já proíbem a pesca de arrasto próximo à costa. Então, é muito difícil de lidar com essas situações aí, né? A desregulamentação generalizada do setor também é alarmante, né? Nos 2 primeiros anos do governo foram publicadas 82 medidas provisórias, decretos e portarias interferindo na gestão de pesca e na conservação da vida marinha. E aí esse balanço é do Política por Inteiro, um projeto que monitora políticas públicas federais. A grande maioria das normativas afrouxou as regras das pescarias. E aí, né, por exemplo, em Fernando de Noronha, capturas estão permitidas dentro do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, um dos mais belos do país. Águas públicas em terra e mar foram abertas à criação de peixes exóticos e sem análise técnicas. Planos para a recuperação de espécies ameaçadas estão congelados e a gestão da atividade foi centralizada de vez no Ministério da Agricultura.